Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Por que existem tantas pessoas que não conseguem parar de usar drogas? Por que muita gente busca uma saída e não encontra? Por que uns conseguem, outros não? Por que é tão difícil encontrar tratamento eficaz quando o assunto é drogas? Olha só, meu nome é Davi Silva e eu atuo como treinador de recuperação. Sou um dos poucos treinadores de recuperação aqui no Brasil. Há mais de 28 anos eu cuido especificamente da minha recuperação pessoal e coloco isso à disposição das pessoas que buscam meus treinamentos, mentorias e tudo mais. Eu estou aqui para te falar que nós temos duas causas importantes relacionadas à questão da recuperação e talvez essa pode ser a sua. Uma é a falta de profissionais capacitados para tocar esses ensinamentos, essas coisas voltadas ao desenvolvimento pessoal. Outra coisa é a falta de informação ou de vontade das pessoas de experimentar o novo. E isso depende de cada pessoa. Eu não sei se é o seu caso, mas se você está ouvindo esse vídeo, fica até o final que você vai encontrar razões por que você pode ainda ter esperança de viver uma vida diferente e de forma bastante leve. Não é necessário você fazer nenhum tipo de luta ou esforço para poder conseguir o seu objetivo. Agora, é necessário dedicação e isso é totalmente diferente de esforço. Antes de mais nada, eu quero te dizer que ao longo desse período, como é que surgiu o que a gente chama de treinamento para recuperação? É alguma coisa nova e nem todas as pessoas estão preparadas para passar por esse treinamento. Muita gente gosta de tratamento, porque o tratamento oferece um conforto. O conforto é que você tem uma doença. Então, uma doença precisa de tratamento. E muitas pessoas gostam, sem saber, que a posição de vítima lhe tira o poder. Então, ela é vítima de um problema, no caso a dependência química, e aí ela tem que passar por tratamento, ela tem que, algumas vezes passar por internação, ou ela não pode fazer nada. Por quê? Porque, na verdade, ela é vítima dessa doença. Então, quando a gente fala isso, muitas pessoas se assustam quando a gente percebe isso. Ao longo desse tempo, eu tenho mais de 30 anos envolvidos com recuperação, mas há mais de 28 eu não uso. E durante esse tempo, eu percebia que muitas pessoas chegavam, tanto em grupos ou internações e tudo mais, mas pouquíssimas ficavam. E a diferença entre aquelas que ficavam, no meu caso, e outras pessoas, pouquíssimas pessoas que ficavam, era só uma. A gente tinha 3 coisas que nós cumpríamos ou que nós acreditamos, mesmo sem saber, na época eu não tinha ideia de como essas 3 ações são importantes. E para encurtar a conversa, eu vou direto a essas 3 coisas que você pode mudar e pode verificar no seu dia a dia e pode te ajudar na sua recuperação. A primeira delas é uma visão, uma percepção do que está acontecendo com você. Se você tem uma visão que você acredita que você é um doente, que é muito difícil parar e que pouquíssimas pessoas conseguem, e que é uma luta, todas essas conversas de busca de ajuda de fora, você pode ter uma certa dificuldade. Por quê? Porque no mundo atual, a percepção daquilo, a visão que a gente tem do todo, diz muito nos resultados. Ou seja, se eu espero por dificuldade, naturalmente, ou se eu vejo dificuldade, naturalmente eu vou obtê-las. E isso acontece de uma forma bastante direta, porque o seu corpo não vai ter a disposição necessária para fazer as coisas que precisam ser feitas, justamente pela essa visão que vai ser difícil. A segunda coisa está ligada à ação. O que eu estou disposto ou estou disposta a fazer quando o assunto é parar com as drogas? Como a gente disse, quando a gente tem uma visão que tem uma doença, eu preciso de grupo de autoajuda, eu preciso de remédio, eu preciso de alguma coisa de fora que vai fazer com que eu fique sem usar drogas. Então, eu fico paranoico com a ideia de mudar de lugar, de perceber qual é o problema, pessoas, coisas, tudo isso eu quero controlar. E essas coisas estão além da minha possibilidade porque está fora de mim. Eu só consigo controlar as coisas que eu posso controlar. Tem coisas que fogem do meu controle. Pessoas, lugares, coisas, não tem como eu controlar. Agora eu posso controlar a minha reação diante delas. Então entender isso foi o que nos fez ficar, alguns de nós,
estão há algum tempo sem recuperação, justamente por causa disso, de entender que eu preciso ter uma visão positiva com relação ao meu problema, ou estou com esse problema agora, isso vai servir como um trampolim para mim transformar a minha vida. Eu ter ação. E o terceiro ponto, que é importantíssimo, é a vontade. Geralmente as pessoas têm vontade de parar de usar drogas, mas essa vontade é um reservatório que ela se extingue com muita facilidade. Então ela tem vontade um dia, 2 dias, 3 dias, e no quarto, de repente, começa a terminar essa vontade. E aí ela volta. E depois volta naquele círculo de arrependimento e culpa. Arrependimento e culpa, arrependimento e culpa. Aí para e fica. Por isso que essas pessoas não conseguem manter durante um período para aprender como viver de forma sem drogas. Que coisas que eu tenho que fazer? Então, essas 3 coisas, uma visão sobre a situação, uma ação ou várias ações que eu preciso, por isso que é importante a gente ter orientadores, treinadores, pessoas que atravessaram um caminho e podem te guiar. É esse trabalho que a gente faz de mentoria, de treinamento, ensinando as pessoas como trilhar esse caminho. É impossível uma pessoa que não percorreu esse caminho poder te orientar. E muitas vezes, quando o assunto é dependência química, existem muitas pessoas que trabalham na dependência química, mas trabalham justamente falando sobre dependência química. E recuperação é diferente de falar do problema. Esse é outro fato também que em algum momento a gente vai abordar. Então eu queria deixar aqui para você o convite para você conhecer o nosso conteúdo e se lembrar dessas 3 coisas. Será que eu estou tendo uma visão? Qual é a minha visão? Visão você está tendo. Agora, qual é a sua visão? Qual a percepção dessa visão? É uma percepção otimista ou pessimista em relação a você conseguir ou não? Depois a gente tem a ação. Quais são as ações que você tem desenvolvido para ter uma estratégia para criar um distanciamento entre as rotinas de uso e a questão de se manter sem o uso de nenhuma substância, tocando sua vida, fazendo suas coisas, ou tendo uma estratégia. E por último, a vontade. Como é que você desperta essa vontade? É bom a gente entender que vontade é um recurso esgotável, ou seja, ele vai com certeza se esgotar. E eu preciso, que estratégias eu tenho para, por meio da ação, dar elementos ou dar energia para a minha vontade. Já parou para pensar nisso? Pois é, recuperação atualmente ela tem que ser não. Se você quiser, você pode usufruir com conhecimento e prática, conhecimento e prática. Porque é assim que você vai vencer esses obstáculos, vai transformar a sua vida e vai conseguir se tornar uma pessoa melhor para você mesmo. O mais importante nesse jogo é você. Bora lá acompanhar o nosso canal e compartilhar com as pessoas que de repente dá um joinha aí, porque isso vai ajudar na divulgação, de mandar esse material para outras pessoas, que muita gente hoje nessa área não tem informação moderna ou inovadora com relação a isso. Muita gente fala como se os problemas fosse um problema difícil. Realmente tem um grau de dificuldade, não estou dizendo que não, mas existe uma saída que a gente pode obter orientação, técnica e principalmente eficiência para se manter transformando sua vida. Te vejo no próximo vídeo, deixa seu ok para a gente poder divulgar para mais pessoas. Até o próximo vídeo.